Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Grandes Julgamentos. No programa de hoje vamos mostrar a sessão do Supremo Tribunal Federal que julgou em conjunto 3 ações diretas de inconstitucionalidade, a 2139, a 2160 e a 2237. As 3 pediam a anulação de artigos da Lei 9958 do ano de 2000, que modificaram a consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Vamos entender melhor. Artigo 625-D diz que qualquer demanda trabalhista deverá ser levada à comissão de conciliação no local do trabalho ou no sindicato da categoria. Esse questionamento chegou ao Supremo ainda em 2000 e desde 2009 a norma foi suspensa por uma liminar da ministra Carmen Lúcia. Em razão dessa liminar, ou seja, em razão dessa decisão provisória, não poderia ser requerido a obrigatoriedade. Então eu não tive o julgamento final da ação, mas eu tive uma decisão que protegeu o trabalhador, retirando essa obrigatoriedade até que a ação direta de constitucionalidade fosse julgada. As ações foram interpostas por 4 partidos: PSB, PCdoB, PT e PDT, além da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio e da Confederação Nacional dos Profissionais Liberais. As ADIs tiveram a ministra Carmen Lúcia como relatora. O julgamento se deu no dia 1º de agosto do ano passado, quando ela ainda era presidente do Supremo Tribunal Federal. Logo no início da sessão, o ministro Gilmar Mendes foi declarado impedido de julgar por ter atuado no caso como advogado-geral da União. Aliás, em que casos o ministro pode ser declarado ou se declarar impedido? Segundo a doutora Renata Espada, em qualquer situação que haja dúvida sobre a imparcialidade do julgador. A dúvida é suficiente para que o juiz se declare impedido. Isso também pode ser feito por quem preside a sessão. As partes envolvidas no julgamento também podem requerer o impedimento. Quem não concordar, recorre ao plenário. A declaração de impedimento, ou até mesmo requerimento de impedimento, é uma decisão interlocutória. E de toda decisão interlocutória, o que é uma decisão interlocutória? É a decisão no meio do processo. É uma decisão que não finaliza o julgamento. Cabe recurso de agravo de instrumento. Com este tema esclarecido, vamos conhecer a história do Carlos Moreira. Ele é técnico de manutenção industrial e trabalhou em uma grande fábrica de embalagens por 12 anos. A vida dele mudou depois de um acidente, durante a troca do motor de uma das máquinas da indústria. Na hora que soltou o primeiro parafuso, o motor veio à queda. E para não haver um dano maior, que seria a vida de um amigo, eu segurei esse motor. E nessa eloquência de segurar, né, eu tive lesão de tendões da mão, onde a inflamação gerou um síndrome do túnel do carpo. E também gerou rompimento dos meus tendões do labrum, que é no meu ombro. Hoje eu tenho 2 cirurgias na minha mão, né? E ainda existe uma sequela que eu não consigo segurar as coisas. Geralmente eu estou segurando e ela cai, né? Porque ela se abre. O meu ombro ele tem 3 parafusos onde limita o meu movimento até nesse ponto. O ombro de cá levanta, faz todos os movimentos. Por isso, ele passou para outros movimentos na Justiça Trabalhista. Pediu indenização pelo problema que teve. A gente volta a falar do caso do Carlos no próximo bloco. Agora é hora de irmos ao julgamento no Supremo, darmos voz ao representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, advogado José Vicente Nebiker. Ele disse que os artigos da Lei 9958 ferem a Constituição. A alteração proposta para a criação e a exigência de prévia submissão a comissões de conciliações prévias de qualquer demanda trabalhista fere os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da igualdade constante do artigo 1º, 5º, inciso 2º, 16 e entre outros dispositivos da Constituição Federal. Estou votando no sentido de julgar parcialmente procedente os pedidos formulados nessas 3 ações para dar interpretação conforme a Constituição quanto ao artigo 625-D, parágrafos 1º a 4º da Consolidação das Leis do Trabalho,
assentando que a comissão de conciliação prévia constitui meio legítimo, mas não obrigatório de solução de conflitos, permanecendo o acesso à justiça resguardado para todos os que venham a ajuizar a demanda diretamente ao órgão judiciário competente, e mantendo rígido o inciso 2 do artigo 852-B da Consolidação das Leis do Trabalho, no sentido de se poder considerar legítima a citação nos termos ali estabelecidos na norma. É como voto. De acordo com o artigo 135 do Regimento do Supremo, o voto seguinte ao do relator é do ministro mais moderno, o último a integrar a Corte. No caso, o ministro Alexandre de Moraes. Já o inciso do artigo 7º diz que cabe ao plenário resolver dúvidas sobre a ordem do serviço, ou seja, ordem da votação. É importante esclarecer esses artigos do regimento interno porque a ordem dos votos neste julgamento foi alterada. O ministro Luiz Fux pediu para ter a fala adiantada e o plenário concordou. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele prevê que há possibilidade de alterar a ordem de julgamento desde que seja um motivo justificado. Só que ele não prevê uma lista, ou seja, não prevê de forma taxativa quais são esses motivos que podem alterar a ordem. O motivo pode ser a doença, um ministro passou mal, o outro ministro tem um compromisso inadiável. Então, o que vai acontecer? Aquele que se vê a necessidade de alteração da ordem faz esse requerimento à presidente, a presidente analisa, se for viável, há essa possibilidade. Vamos então ao voto adiantado do ministro. Na defesa dos trabalhadores, no plano internacional, tem se defendido a existência de procedimentos prévios de conciliação dos litígios individuais. E nas obras de análise econômica do direito, notadamente o professor Steven Chavel e professor Louis Kaplov, que falam sobre uma privatização do processo, eles citam exemplos exatamente nesse sentido na Argentina, na Espanha, Estados Unidos, França, Itália e no Uruguai. De sorte, senhora presidente, que não permitir que haja uma conciliação prévia antes de ingressar em juízo é quase que obrigar a ingressar em juízo. E a análise econômica do direito hoje prega meios para não se ingressar em juízo. Como é que se não se ingressa em juízo, como é melhor não se ingressar em juízo. Por outro lado, se nós assentarmos que é obrigatório o acesso à justiça, vamos inviabilizar a figura do Código Civil da transação, que é algo desejável. Por essas razões, eu vou fazer a juntada de voto escrito, mas quero acompanhar integralmente o voto de Vossa Excelência, ao mesmo tempo pedir vênia para me retirar para poder... Por favor, eu agradeço o voto de Vossa Excelência, o empenho de estar presente e, claro, nós compreendemos perfeitamente a necessidade de estar no Tribunal Superior Eleitoral. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. A tendência processual moderna se faz na tentativa de desjudicialização. Não é possível mais aguentarmos esse elevado e crescente número de processos. O que fez, essa pequena reforma trabalhista lá de trás, foi possibilitar um mecanismo de efetividade, de celeridade na desjudicialização. A interpretação dada por Vossa Excelência concilia exatamente o pleno acesso à justiça, mas também mais um mecanismo de justiça alternativa, de mediação, de conciliação. Da mesma forma, a questão do procedimento sumaríssimo, a impossibilidade de citação por edital, não só vai ao encontro das legislações mais modernas, em que a parte mesmo deve realizar a citação, a parte adversa deve intimar as testemunhas, como também não fere, ao meu ver, nenhum dos princípios apontados na petição inicial. Dessa forma, também, juntando voto por escrito, acompanho integralmente Vossa Excelência. O grande julgamento vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Aguarde aí. O programa de hoje mostra como foi o julgamento conjunto de 3 ações diretas de inconstitucionalidade.
Todas questionaram a obrigatoriedade de o trabalhador procurar a conciliação no caso de demanda trabalhista. Essa regra foi estabelecida em um artigo da Lei 9958 do ano de 2000. No bloco anterior, mostramos exatamente o que diz esse artigo. O julgamento que mostramos hoje se deu no dia 1º de agosto do ano passado, quando a ministra Carmen Lúcia ainda era presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela mesma foi a relatora e votou pela procedência das ADIs. Mostramos também os votos do ministro Luiz Fux, que votou de forma adiantada, e do ministro Alexandre de Moraes. Os dois acompanharam a relatora. Portanto, até naquele momento, 3 ministros haviam votado de acordo com o pedido. Vamos voltar à história do Carlos, técnico de manutenção industrial, que apresentamos no bloco passado. Depois de sofrer um acidente laboral e ser dispensado pela empresa em que trabalhava, não conseguiu outro emprego. Com o meu laudo, com o meu relatório, infelizmente, a minha ética até, ela me obrigava a falar que eu tive, no momento eu tive afastado. Eles perguntavam, você ficou afastado por algum motivo? Aí eu falei, fiquei por isso, isso e isso. Então, para minha função, isso aí é cabal, não existe colocação para ela, né? Se nem a roda do meu carro eu consigo apertar ou desapertar usando meus braços, então, para outras empresas, um equipamento em movimento é prejudicial. Como já dissemos, a obrigatoriedade prevista na lei de 2000 havia sido suspensa por uma liminar da ministra Carmen Lúcia em 2009. Alguns meses depois dessa decisão, Carlos recorreu à justiça para ser indenizado pela empresa onde sofreu o acidente. Por isso, não participou de sessão prévia para conciliação. Já foi na justiça. Existe acordo entre as partes? Não. A empresa falou não, então do nosso lado, se ela já não queria, como é que eu ia, né? Então aí o processo seguiu o fluxo normal. Nós também vamos seguir o nosso fluxo aqui no programa, de volta ao plenário do Supremo. Voto do ministro Edson Fachin. Ele acompanhou parcialmente o entendimento que prevalecia até aquela altura. Tenho para mim que o que Vossa Excelência estaria, então, a propor aqui também o acolhimento parcial. Interpretação conforme. Eu avançaria talvez um pouco, senhor presidente, mas não vejo muita dissonância, no sentido de suprimir a parte final desse dispositivo, do parágrafo único, quando menciona que terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas, porque tenho para mim que esse só é um efeito de chancela judicial e não na ambiente da conciliação prévia. Mas creio que o resultado do que Vossa Excelência está propondo, com a redução de texto, pode ser bastante simétrico nesta dimensão. Sim, eu até não fiz a leitura completa, fiz uma leitura um pouco resumida, e no que se refere à linha, ao 625E, que estabelece exatamente aspas, eficácia liberatória geral, eu assentei, e aí faço a leitura apenas para completar e esclarecer por que também dei interpretação conforme, que a interpretação sistemática conduziria, na minha compreensão, de que essa eficácia prevista nessa norma diria respeito a valores discutidos se houvesse o procedimento que é facultativo. Portanto, diz respeito a esses valores ali discutidos e não se transmuta, portanto, em quitação geral indiscriminada de verbas trabalhistas. Então, aqui eu peço... Neste caso, Vossa Excelência Peço vênia a Vossa Excelência para entender que, mesmo tendo ocorrido o procedimento de conciliação, não há uma eficácia liberatória geral. Há uma eficácia liberatória do que foi objeto da discussão. Por isso é que eu interpretei conforme. Mas como a expressão que está na lei é eficácia liberatória geral, tenho para mim que essa expressão é inconstitucional. Portanto, aqui eu entendo pela redução de texto e pela inconstitucionalidade parcial. Que essa geral era geral, não de tudo, mas daquilo que foi acordado por consenso afirmado entre as partes. Geral no que se refere àquilo que foi o objeto da discussão lá. E por isso é que eu achei suficiente a interpretação conforme para que se pudesse executar. E não geral de tudo
que pudesse ter sido discutido, porque aí haveria um extravasamento do que foi o objeto da conciliação. Depois do voto e da discussão para esclarecer este voto, a sessão teve continuidade com o ministro Roberto Barroso. Eu até tenho defendido, mesmo aqui para o Supremo, que a parte, na sua primeira intervenção no processo, forneça ou o seu e-mail ou o seu WhatsApp, ou seja, uma forma simplificada de intimação dos atos processuais, para não termos essa situação bizarra, muitas vezes, de oficiais de justiça correndo atrás de pessoas que se ocultam. Eu estou acompanhando inteiramente Vossa Excelência. Depois de 5 votos, 4 ministros votaram pela procedência das ADIs. Apenas o ministro Edson Fachin votou de forma diferente, como mostramos há pouco. Ele discordou em parte e logo ganhou um adepto, ou melhor, uma adepta. Vamos acompanhar. A proposta da comissão da criação das comissões de conciliação prévia, ela partiu do Tribunal Superior do Trabalho. Uma comissão, à época, constituída pelos ministros Vantuil Abdala, o ministro José Luciano de Castilho Pereira e o ministro Orestes Dalazen. E nesta proposta, a criação das comissões prévias de conciliação era tratada como uma condição da ação. Só que, com a redação final pelo Congresso, desapareceu exatamente essa ressalva nos seguintes termos. Era o artigo 836-C. Os conflitos individuais do trabalho entre empregado e empregador serão submetidos previamente à comissão de conciliação prévia como condição para o ajuizamento da ação trabalhista. E inúmeras decisões na Justiça do Trabalho, no primeiro e segundo grau, se deram no sentido da extinção do processo sem resolução do mérito, justamente por falta de submissão dos conflitos às comissões de conciliação prévia. Por isso, pedindo todas as vênias a Vossa Excelência, eu acompanho o brilhante voto que proferiu nessas 3 ADIs, exceto quanto ao artigo 625-E da CLT, no que tange à eficácia liberatória geral. O grande julgamento volta depois do intervalo para os últimos votos e o anúncio do resultado. Aguarde aí. O nosso programa entra na reta final. É hora de encerrarmos a narrativa da sessão que julgou 3 ações diretas de inconstitucionalidade de uma só vez. Já explicamos em programas anteriores. Esse ajuntamento é possível quando as ações são semelhantes, do ponto de vista jurídico. No caso concreto, no programa de hoje, estamos mostrando 3 ADIs que questionam uma lei de 2000, que tornou obrigatória uma sessão de conciliação antes de uma demanda trabalhista chegar à Justiça. Até agora, os pedidos foram atendidos por 4 ministros. 2 concordaram, mas parcialmente. O julgamento se deu no dia 1º de agosto do ano passado, quando a ministra Carmen Lúcia era presidente do Supremo Tribunal Federal. Com ela no cargo, vamos ver o desenrolar da sessão. Ministro Dias Toffoli. Senhora Presidente, cumprimentando a todos, peço vênia a divergência e acompanho Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, a matéria foi exaustivamente debatida, já na cautelar, depois com um brilhante voto de Vossa Excelência, agora com os exaustivos votos proferidos pelos colegas que me antecederam, e também há uma contribuição muito importante da Procuradoria-Geral da República, que permite que nós todos fiquemos plenamente esclarecidos com relação ao debate que se trava neste plenário. Eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, entendo também que é necessário que se dê interpretação conforme ao artigo 625-D e os seus parágrafos, tendo em vista que este dispositivo cria um obstáculo inaceitável no que tange ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, que é um princípio básico da nossa Constituição. Alguns juristas o denominam, inclusive, garantia das garantias. Entendo também que, com relação ao artigo 852-B2,
não há qualquer ofensa ao princípio da isonomia. Penso que é perfeitamente legítimo, adequado, inclusive, que não se exija, que não se estabeleça a necessidade de citação por edital nos ritos sumaríssimos, cumprimentando Vossa Excelência e acompanhando-a integralmente na conclusão. O último a votar foi o ministro Marco Aurélio. Ele citou uma jurista e transcreveu parte de uma obra dela para compor o voto. Vamos ouvir o que foi transcrito. O direito à jurisdição é a garantia fundamental das liberdades constitucionais. Sem o controle jurisdicional, todos os agravos às liberdades permanecem no limbo político e jurídico das impunidades. Todas as manifestações da liberdade, todas as formas de seu exercício asseguradas, de nada valem sem o respectivo controle jurisdicional. A liberdade sem a garantia do pleno exercício do direito à jurisdição é falaciosa, não beneficia o indivíduo, pois não passa de ilusão do direito, o que sempre o acomodamento estéril e a desesperança na resistência justa e necessária. Não é por acaso que os regimes políticos antidemocráticos iniciam suas partes e manhas políticas pela subtração ou pelo tolimento do direito à jurisdição. É que, sem este direito plenamente assegurado e exercitável, o espaço para as estripulias dos ditadores é mais vasto e o descontrole de seus comportamentos confere-lhes a segurança de que eles se veem necessitados de continuar no poder. Por fim, seguiu o voto da relatora, ministra Carmen Lúcia. E havendo a transação, havendo a conciliação, havendo o desejável entendimento entre as partes da relação jurídica, o que consignado no termo há de ter validade. E há de ter validade, inclusive, no campo liberatório, quanto a estar o tomador dos serviços, quites, não permanecendo ele como uma espada de Damocles sobre a cabeça, quites com as obrigações trabalhistas, sob pena de esvaziar-se a própria composição resultante da conciliação à vida e do entendimento alcançado. Por isso, acompanho, reportando-me ao voto, proferido quanto a liminar, acompanho integralmente Vossa Excelência. Como vimos, os pedidos foram atendidos pela maioria dos ministros. As audiências de conciliação podem ser feitas e são até desejáveis, mas não podem ser obrigatórias, como condição para que o empregado procure a justiça trabalhista. Na prática, o que mudou? A advogada, entrevistada pelo Grande Julgamentos, diz que não há nenhuma mudança, já que a liminar de 2009 havia suspendido a obrigatoriedade de sessão de conciliação. Em nenhum momento há críticas sobre a conciliação, muito pelo contrário. O que a ministra Carmen Lúcia muito bem ressaltou foi que a conciliação, passar pela conciliação prévia, tem que ser uma opção ao trabalhador e não uma obrigatoriedade. Como falamos nos blocos anteriores, a vida do Carlos mudou para sempre depois do acidente de trabalho. O advogado dele acessa o processo via internet e confirmou que foi vitorioso. O Carlos ganhou o processo que movia contra a empresa e agora quer esquecer a dor física e a dor psicológica que enfrentou. Você saber que você trabalhava num grupo onde você imaginava ter 100 amigos e você saber que eram colegas. Eu acho que isso aí foi pior do que ter que entrar na justiça para você provar que teve um problema, provar que aquilo ali te denegriu. Que a minha imagem, até em casa, você ouvir de um filho que você não presta, você não consegue fazer, então você não está prestando para nada. Isso aí é um... Agora é olhar para frente
e trabalhar por dias melhores. Hoje eu tento levar minha vida da melhor forma. Tenho meus problemas, eles continuam, persistem, vão piorando cada vez mais. E evitar é o que eu posso fazer hoje. Boa sorte para você, viu? Tomara que dê tudo certo na sua vida. Vai dar. Já está dando. Com essa despedida, a gente encerra o Grande Julgamento de hoje. O programa pode ser visto também pela internet. Acesse youtube.com/TV Justiça Oficial. Nosso canal está à sua disposição. Acesse e tenha o Judiciário mais perto de você. Até o próximo Grande Julgamentos.